Tipos de protetores bucais, qual escolher? Para quem não me conhece, meu nome é Elinamba, sou especialista em odontologia do esporte, mestre e doutor em odontologia e CEO da Sports Dental. Então, para que você entenda, basicamente a gente tem dois tipos de protetores bucais. Um protetor bucal pré-fabricado, que é aquele protetor bucal que você vai encontrar em lojas de artigos esportivos, e os protetores bucais personalizados e individualizados. Os protetores bucais pré-fabricados, que todo mundo conhece como ferve e morde, porque você vai colocar ele na água quente, esquentar ali um pouquinho, daí você vai fazer uma automodelagem na sua boca, são protetores que não trazem a mesma eficácia de dissipação de força de impacto. E o grande problema é que quando você faz essa automodelagem, você corre o risco de se queimar durante esse processo, e além da chance de você se queimar, normalmente a gente tem uma tendência, quando faz uma automodelagem, de gerar um contato primário, encostar primeiro os dentes de trás. Quando você encosta os dentes de trás, você pode perceber que a grande maioria dos seus colegas que utilizam esse protetor, ele acaba lutando e fica assim, com a boca aberta, porque ele não consegue fechar, porque ele tem esse contato que restringe essa mordida na posição aqui de trás. Por quê? Porque a nossa mordida, ela fecha como se fosse uma tesoura. Então a gente tem um primeiro contato aqui atrás e depois a gente vai tendo contato aqui na frente. Esses protetores, além de não ter uma boa adaptação, porque ele é tamanho padrão, é um tamanho P, M ou G, que você vai lá esquentar na água quente e vai fazer essa automodelagem. Cada pessoa tem um tamanho de arcada, um tamanho de dente, tem anatomias diferentes. É por isso que ele não se adapta tão bem. Esse protetor, as pesquisas mostram ainda que eles atrapalham a troca respiratória. E atrapalhando a troca respiratória, ele pode diminuir até em 30% a sua atividade aeróbica de alta intensidade. Isso com pesquisas científicas que mostram essa avaliação. Então, esse protetor, além de tudo isso, quando ele gera esse contato inicial lá nos dentes de trás, que o teu colega fica lá com a boca aberta lutando, ele faz com que essa articulação que a gente tem aqui, que é a articulação temporomandibular, ela se aproxime dessa área aqui da articulação. E se ele está com o dente aberto, ele está aproximando essa articulação aqui essa área da articulação, quando esse atleta recebe uma força de impacto aqui nessa área aqui em mento, essa força é levada diretamente aqui para a base do crânio, vai passar por essa articulação. E se essa articulação estiver nessa posição aqui, a chance de fratura acaba se tornando maior. Então se imagine que o seu colega acabou gastando R$15 nesse protetor lá na loja de artigo esportivo, mas pode gastar 15 mil numa cirurgia de mandíbula por causa dessa falta de cuidado ou falta de informação. Agora, os nossos protetores individualizados, que são esses protetores aqui, vocês começam a perceber que são diferentes também. Então a gente tem protetores diferentes para diferentes modalidades e com funções diferentes. A gente tem esse protetor que a gente coloca aqui na empresa como standard, que é um protetor de entrada, que ele é assim um protetor multilaminado. Então são várias lâminas aqui, só que ele é transparente, sem personalização. Então esse protetor standard e esse protetor training são protetores que apresentam o mesmo número de laminação. Então, as lâminas favorecem que a gente realize uma dissipação dessa força de impacto, mais ou menos no sentido como se fosse um vidro à prova de bala. Então, se você perceber lá os carros blindados, eles apresentam um vidro com uma espessura um pouco maior que o carro convencional, mas não tão maior assim. Só que esses vidros são compostos por várias lamínulas que são sobrepostas umas sobre as outras. Então a bala, o projétil chega, atravessa a primeira lâmina, essa lâmina vai receber, dissipar essa força de impacto e assim acontece com as outras lâminas até que esses vidros impeçam que esse projétil entre dentro do carro. Então esse é o princípio também do protetor bucal. Tá? A gente tem um outro protetor aqui que é um protetor Fight, que é um protetor que tem um número maior de camadas. Se vocês perceberem aqui, ele tem uma camada verde interna, uma camada branca externa, e tem a personalização, e por cima a gente tem mais uma camada transparente. Então é um protetor que apresenta uma espessura maior, que é indicado para aqueles atletas que participam de uma categoria de peso mais pesado. Atletas de luta, categoria pesado. Por quê? Porque quanto mais pesado é o atleta, maior a força gerada durante o impacto. Então, atletas de peso leve conseguem gerar uma quantidade X de força. Agora, o peso pesado gera muito mais força e por isso que a espessura tem que ser maior para dissipar melhor essa força de impacto. Agora, tem um outro tipo de protetor aqui, que a gente chama aqui na nossa empresa de Bite, que é o protetor que apresenta um design um pouco diferente. Esse protetor aqui é muito indicado para aqueles atletas que fazem musculação ou crossfit, e que principalmente após essas atividades tem muitas cefaleias
dor nessa região temporal. Então esse protetor, ele tem a função de combater esse apertamento, essa parafunção. Percebam que sempre quando você vai levantar um peso, você tem uma tendência a apertar muito, contrair muito essa musculatura. E você pode ver que depois de atividades isométricas, de muitos LPOs no CrossFit, por exemplo, você tem essa tendência de contrair tanto essa musculatura e gerar essas cefaleias nesse músculo aqui que a gente chama de temporal, esse músculo lateral aqui da nossa cabeça. Na musculação acontece a mesma coisa. Agora, esses protetores bucais, eles são indicados então só para luta, CrossFit e musculação? Não. A gente pode indicar o uso desses protetores para qualquer modalidade. É lógico que para esportes que têm menos contato, né, às vezes no esporte coletivo, pode perceber lá que no basquete, a gente tem muitos atletas na NBA que já usam os protetores bucais. A gente pode estar indicando esse protetor aqui, né, que ele tem uma espessura um pouco menor do que o protetor do lutador peso pesado, mas que ele tem uma eficácia de dissipação de força muito grande e vai ajudar muito na prevenção desses traumas dentários orofaciais. Já confeccionei protetor bucal até para maratonista, né, que chegou ao meu consultório reclamando que ele sentia muita dor de cabeça após as provas. Então, se imagine um maratonista durante os 42 quilômetros contraindo a sua musculatura. Então, a gente pode estar direcionando o protetor de acordo com a modalidade esportiva. Hoje, eu posso indicar protetor bucal para atleta de qualquer modalidade, né? Visto que os levantamentos epidemiológicos da literatura mostram que qualquer pessoa que pratica qualquer tipo de atividade física tem 30% mais chance de sofrer um trauma dentário ou orofacial. Então existe sim a indicação do uso desses aparatos em qualquer modalidade esportiva. Se você tem alguma modalidade específica, quer saber um pouquinho mais, deixa aqui no comentário que a gente pode produzir um conteúdo exclusivo para a tua modalidade esportiva, especificando aí as características e design desse protetor bucal.